Seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klung, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, da Edilene, da Ata Criativa, Design que Comunica, da Laranja Flor, que decora o nosso ambiente, e da JN Estofados, responsável pelo conforto que encontramos aqui na sala de recepções. Hoje, com muita alegria, recebemos aqui o Eduardo Gritzmann, da Chico Automóveis, que vai compartilhar conosco um pouco sobre empreendedorismo, inovação e especialmente sobre experiência do cliente. Eduardo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui no UnaCast e que possamos ter uma conversa leve para levar e inspirar as pessoas que nos acompanham. Bom dia, é um prazer e uma satisfação enorme estar presente hoje no UnaCast. Vinha um convite de mais tempo, inclusive, né, Simone? E hoje deu certo para a gente estar aqui presente para falar um pouquinho, então, sobre minha trajetória de vida, sobre nosso negócio, sobre nossa expansão, sobre tudo o que envolve a Chico Automóveis hoje. Isso aí. E para quem não conhece, não ouviu falar ou ainda não comprou um veículo da Chico Automóveis, Eduardo, me conta o que é essa empresa. Então, hoje a Chico Automóveis virou uma referência regional, inclusive, no ramo de automóveis novos e seminovos. Então, hoje fazem mais de 35 anos que se iniciou essa história. Se iniciou na cidade e na comunidade de Sede Capela, na cidade de Itapiranga. Começou então com o nosso pai e após isso então teve a sucessão de 4 irmãos homens que continuam até hoje o negócio. E há 35 anos atrás as coisas também eram bem diferentes. Assim como a grande maioria dos negócios, essa empresa também teve o seu começo de uma forma bem humilde. Você quer me falar um pouquinho sobre como foi o começo? Inclusive, como você começou as suas atividades dentro da empresa, Eduardo? Certo. Começou então, naquela época se falava de negócios, mas uma palavra corriqueira e diferente era o tal do brick. Então, antigamente era negócio de carroça, negócio de bicicleta, negócio de motocicleta, negócio de grãos. Então, naquela época começou o pai com esse tipo de negócio e aonde com o tempo virou referência, onde as pessoas vinham procurar ele para fazer negócio de automóveis. Então, naquela época começou-se com o popular Fusca, o Corcel, a Brasília, o Opala. E desde lá, então, ele teve uma chapeação em mecânica lá no interior, onde que ele reparava os veículos para, assim, sequentemente, estar vendendo eles revisados e prontos para as pessoas que teriam interesse nesse carro. Então, lá nós começamos. Lá foi, eu digo assim, a nossa faculdade, inclusive, de todos os irmãos. E aonde que instigou a nós até hoje estar nesse negócio. Então a gente começou a gostar do negócio, a gente aprendeu lá, então eu sempre brinco e falo que a gente, desde de tão novo, então a gente pode falar que hoje eu com 35 anos já estou há quase 25 no negócio, porque a gente começou lá, então, no trabalho de lixar a roda de Corcel, Fusca, Brasília. Então, eu digo que teve um início e hoje reflete, inclusive, em a gente estar sabendo realmente da procedência e se o veículo hoje ele tem algum detalhe que não está legal para nós vender para o nosso próximo cliente. E como você enxerga, Eduardo, esse fato de ter sido introduzido nesse ambiente da empresa, ainda criança na época, e o que isso trouxe também dentro da tua perspectiva de gostar desse negócio e de aprendizado para lidar com as coisas para o teu desenvolvimento? Realmente a gente ama o que faz, eu sempre digo, a gente acorda com essa ambição de fazer acontecer, de alegrar inclusive novos clientes, novos sonhos, novas realizações, e isso inclusive vem de lá de novinho. Então a gente fica muito feliz em poder estar ajudando pessoas em realizar os seus sonhos, e eu acho que é muito gratificante pelo fato de a gente vir com uma honestidade, humildade e segurança que a gente passa hoje para o nosso comprador, ele está adquirindo com a Chico Automóveis. E a gente vem numa crescente, inclusive, e é justo, inclusive, que venha pessoas de outras partes do Brasil e comprar conosco,
por total transparência que a gente tem desde berço. Então isso a gente leva conosco e isso inclusive a gente só agradece porque vem dos ensinamentos desde pequeno, desde novo. E quando você fala, Eduardo, 4 irmãos, né? Então hoje são também estes que junto contigo estão conduzindo a Chico pós-sucessão. Mas aí a gente tem um dilema que também é compartilhado por muitas empresas, que é esse período de sucessão, e olhar também para o momento em que teu pai teve essa expertise de levar vocês para o negócio e fazer gostar disso, aprender a valorizar e querer continuar. Então, ter esta vontade, que é algo muito desafiador também para os empresários. E além disso, então, como que vocês se organizaram e estruturaram todo esse processo para que, apesar dos desafios, fosse uma sucessão de sucesso? Realmente a gente hoje em dia a gente escuta de muitas empresas familiares dessa dificuldade de estar acontecendo essa sucessão. Hoje a gente está com a sucessão de segundo grau, inclusive, então de pai para filhos, mas futuramente não sabemos dos netos do nosso pai, dos filhos dos meus irmãos, se realmente eles vão continuar com a sua sucessão. Então é desafiador, a gente teve muita conversa, a gente teve inclusive muita união entre irmãos para estar passando então de nosso pai para nós. Hoje fazem em torno de uns 10 a 15 anos, inclusive, que o pai tirou um pouquinho o pé e passou esse bastão, inclusive, total para os 4 irmãos. Além de 4 irmãos, a gente tem 3 irmãs que, inclusive, têm seus negócios. Então, essa sucessão já acontece desde lá porque o nosso pai e nossa mãe, inclusive, dividiram os negócios. Então, as moças ficaram com um tal ramo e os rapazes, então, ficam com o ramo de automóveis. Então, essa divisão já começa por ali. E esse acerto, inclusive, de sucessão, às vezes acontece porque existe uma delegação dentro da empresa. Inclusive, hoje temos loja na cidade de Itapiranga, onde que foi o começo, inclusive, a nossa matriz. Após isso, teve as filiais, que são São João do Oeste, teve em Mondaí, Santa Catarina, Iporá do Oeste, hoje, que estou aqui na cidade, e Frederico Westphalen, há 10 anos. Então, o que acontece? Nós 4 irmãos se dividimos entre as 3 lojas. Hoje eu cuido da loja de Iporá do Oeste, meu irmão Gustavo Frederico Westphalen, Jean também, e o Nivaldo, nosso irmão, em Itapiranga. E também é necessário uma clareza muito grande de papéis de cada um dentro desse processo para que tenha se uma gestão compartilhada de propósito, mas eficiente também. E isso também foi algo que levou anos para ser construído. O que foi o grande diferencial desse processo que fez vocês chegarem ao êxito? Realmente a gente percebe dentro da nossa empresa que cada pessoa não nasce de repente, mas ele cria dons particulares diferentes uns dos outros. E a gente percebe nitidamente que em nossa empresa a gente tem o nosso irmão Nivaldo, que se direcionou mais no setor administrativo e financeiro. Meu irmão Gustavo, que é mais no sentido de compras, e o irmão Jean, nosso irmão mais novo, que é nos negócios que a empresa possui, e eu fiquei mais na parte de comercial e vendas. Então tem essa diferenciação dentro da empresa, mas isso é algo que veio com o pesar dos anos, né? E, Eduardo, como é que foi a experiência de evolução do Eduardo? Colaborador, lá reparador das rodas, lixador, para daqui a pouco líder de equipe, com o passar dos anos. Olhar também para os desafios de você liderar pessoas que têm muito mais anos de casa, muito mais anos de idade também do que você, e ter que conduzir isso tudo de uma forma para que a liderança ela seja humana e seja também transparente a ponto de engajar as pessoas e fazer com que elas trabalhem em conjunto para que a empresa atinja os seus objetivos. Isso mesmo, Simone, quando você fala em engajamento de empresa, de equipe, inclusive, isso eu acredito que tenha bem desenhado dentro da nossa empresa aqui de Iporá do Oeste. Eu digo que foi desafiador, como você falou. Eu, com 23 anos de idade, vim para a cidade de Iporá do Oeste, hoje fazem 10 anos.
Eu agradeço, inclusive, a cidade de Porto do Oeste por ter me abraçado e hoje a gente tem uma relação muito boa com a cidade, muitas coisas vêm acontecendo e é justo porque a gente está numa cidade boa e bem localizada, mas uma empresa precisa ter uma equipe muito bem engajada e então isso foi um desafio pelo fato de eu chegar aqui e Eduardo, agora você vai tocar a empresa, você vai gerenciar a empresa. E falando nisso, tinha pessoas que trabalhavam conosco, onde que tinham idade, inclusive, para ser meus pais. Então, isso foi um desafio, mas com muita conversa, com um jeito amigável, com um jeito familiarizado de conduzir as coisas, eu acho que isso foi o resultado para hoje ter e acontecer essa equipe estar tão focada e tão bem e tão ajustada para esses negócios estarem acontecendo. E não é só a equipe que evolui, a empresa também proporcionou isso e evoluiu junto. O que mudou nesses 35 anos de Chico Automóveis? Eu digo que as mudanças elas aconteceram e não foram poucas. Só pelo que a gente falou do tipo de veículos que eram vendidos e hoje são vendidos. A empresa selecionou um pouquinho diferente o ticket médio dos veículos vendidos, mas isso não foi para deixar de atender ninguém, mas sim para a organização de nossa empresa. Às vezes o vender muito não é significado de vender com qualidade. Hoje talvez a gente poderia estar vendendo o dobro de veículos, mas a gente vende qualidade e menos número de veículos. Então, isso tudo agregou a nossa empresa de um tempo e de uns anos para cá, mas a maior mudança mudança, a virada de chave foi a venda por internet. Essa abrangência que a gente teve, nível Brasil inclusive, hoje a gente pode se dizer que a gente atende e pode atender inclusive todos os estados do Brasil e existe essa grande procura inclusive, justo por um trabalho diferente que a gente vem fazendo dentro da nossa empresa. E tanto outras cidades que estão em volta de nossas cidades que a gente efetue lojas, né? Que são, então, alguns negócios mais regionais e outros onde vocês são procurados por pessoas de diferentes estados do país aí para fazer a comercialização do veículo. Como é que faz esse negócio pela internet funcionar? Quem que são as pessoas que você tem lá e como vocês organizaram esse processo para ter ele acontecendo de uma forma tão efetiva? Realmente é fruto de muito trabalho e a gente vem tentando melhorar cada vez mais. Isso não é de hoje para amanhã que acontece. Isso inclusive reflete nos 30 e poucos anos de empresa, porque as pessoas que vêm de fora procurar a nossa empresa para comprar, às vezes de 1.000 quilômetros, 500 quilômetros de distância, ela precisa uma justificativa muito relevante para dizer eu vou comprar de Porto do Oeste, vou comprar de Itapiranga, eu vou comprar de Frederico Westphalen. Então ela investiga tudo sobre a empresa, ela investiga sobre o nosso trabalho, inclusive com carros que a gente já vendeu para fora. Então existe um trabalho muito grande em cima disso. Então a gente vem numa adaptação, procurando melhorar com cursos, especializações, porque a venda de internet ela não é tão simples. Hoje existe muito golpe e as pessoas estão receosas, estão muito preocupadas em daqui a pouco estar depositando seus valores para algo que não transpareça a total segurança e confiança. Então hoje a gente tem duas pessoas que estão somente na venda por internet, elas têm uma sala fechada em nossa loja filial de Porto do Oeste, estão comigo hoje. E eles atendem pessoas de toda parte do Brasil. Mas o foco principal por logística é total Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso, São Paulo também. Esses são os principais focos. Mas demanda de um grande trabalho, de uma equipe bem engajada para que isso aconteça, na verdade. Eduardo, comprar um carro é uma decisão importante, afinal de contas a gente está falando de transporte, principalmente da família, que são as pessoas aí mais importantes que a gente tem conosco. Como vocês tratam esse momento? Porque vocês vendem vários carros durante uma semana, durante um mês, mas a pessoa eventualmente vai comprar alguns carros durante a vida e tem talvez
alguns momentos que sejam muito especiais para uma família ou para uma pessoa quando faz a aquisição do seu veículo. Como é que é para vocês isso e como vocês conseguem eh, ter a inteligência emocional também no momento dessa venda para compartilhar dessa alegria do cliente de uma forma especial em cada venda? Eu digo que de um tempo para cá deixou de ser somente venda de um produto, e sim uma realização de um sonho. Não é um simples fato de você transferir o valor, transferir o veículo e levar o carro para casa. A gente tenta entrar nesse momento especial que é de cada família, de cada pessoa, de realizar um sonho. Hoje não está comprando um produto, ele está comprando um bem, ele está realizando uma aquisição que de repente levou 2, 3, 4, 5 ou até 10 anos para estar realizando esse sonho. Então a gente precisa viver esse momento junto com o nosso cliente. Isso, inclusive, a gente fala e observa, inclusive, que uma vez as pessoas vinham comprar o seu carro, mas não vinham as famílias, vinham realmente só o marido, inclusive, para vir comprar, escolher e retirar o seu carro. Hoje a gente percebe que teve essa mudança de uns anos para cá, onde que envolve toda a família para comprar o seu carro, para adquirir o seu sonho. Então a gente percebe que na hora de entrega, na hora de escolha, na hora de vir buscar o carro, a gente percebe que teve essa mudança de vir toda a família para retirar o carro. E isso também é reflexo de uma experiência do cliente que vocês construíram ao longo do tempo dentro da Chico Automóveis, porque o momento da entrega, ele tem sempre um diferencial também. Como é que foi essa evolução de olhar para esse momento e entender que era muito mais que um carro que vocês estavam entregando? O que acontece é a gente busca muito a informação, se especializar e melhorar e se espelhando em outros, inclusive. Às vezes a gente está numa cidade de 10 mil habitantes, mas a gente pode visualizar negócios que vêm acontecendo com lojas de capitais. Então a gente busca sempre estar informado, inclusive buscando melhorar através de cursos, profissionalizações ou viagens que a gente faz durante o ano. E a gente veio percebendo que logo quando começou a trazer essas pessoas, família, para dentro da loja para adquirir seu produto, seu bem, seu sonho, as mães vinham junto e a gente teve muitos momentos onde que a gente pegou no emocional, onde que a gente entregava um presente para ela, uma flor inclusive, e ela mesma falava e contava para nós que nunca tinham comprado um veículo e tinham recebido um presente assim. Então realmente a gente se emocionava junto com os clientes, abraçava e inclusive a pessoa dava lágrima nos olhos, inclusive, e a gente percebia como tanto a importância de a gente estar fazendo algo diferente na hora da entrega. Porque pro cliente, né, como de comum você já traz isso, que para vocês é mais uma venda, pro cliente é a compra, né? Então tem uma grande diferença. E toda essa evolução, Eduardo, ela caminha também acompanhada de um desenvolvimento pessoal, né? Que a gente fala muito de evolução de empresa, de evolução como líder, mas pensando na questão de evolução do Eduardo também, e especialmente no teu envolvimento no meio associativista, eu queria que você falasse um pouco sobre como esses desafios têm ajudado você também a encarar a própria liderança de uma forma diferente e acessado ambientes que podem estar te trazendo ainda mais desenvolvimento. Essa participação de eventos, eu digo que ela sempre será benefício. Eu tenho uma relação muito aberta com pessoas, inclusive, que têm idade para ser meus pais. A gente tem uma relação muito próxima e a gente tem essa facilidade de aproximação, e isso acho que agregou muito. E eu estar no meio de empresas, no meio de, inclusive, do associativismo, né, Simone? Isso só agregou e só acrescenta, porque você sempre estará em relacionamento com pessoas.
E se você pensar que você está numa forma tranquila de empresa, que está tudo bem e você acha que o seu faturamento está bom, sua lucratividade está bom, você de repente vai correr o risco de adormecer no mercado, você não buscando inovação e buscando você melhorias dentro da sua empresa, ou de repente estando com pessoas, relacionamento, você pode de repente não num ano, 2 anos ou 3 anos perceber que você vai adormecer ou de repente ficar para trás de outras empresas. Então eu sempre penso que você está junto, inclusive, do associativismo, que a gente foca muito em nossa cidade e que teve muito engajamento e positividade, inclusive. Hoje estou como coordenador do Núcleo do Comércio. É um núcleo que começou pela CIL, então, recentemente, hoje fazem um pouco mais de 1 ano, né, Simone? E teve eventos, inclusive, que aconteceram em nossa cidade de uma relevância que surpreendeu, inclusive, as pessoas que estiveram presentes no Liquida, né, Simone? A gente pode ressaltar. Estão todos muito satisfeitos, contentes, tanto empresários que estiveram presentes expondo seus produtos lá, como as pessoas que estiveram participando para fazer suas aquisições. Isso é muito importante para a nossa cidade. E é uma forma de buscar conhecimento, de buscar relacionamentos, conexões que podem estar ajudando a desenvolver pessoal e profissionalmente, e também de proporcionar à comunidade em si momentos diferentes. Então, com certeza é um caminho muito bom de se trilhar, acompanhado sempre de pessoas que tenham o mesmo propósito, o mesmo objetivo de desenvolvimento dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade ou mesmo uma associação, assim como é o caso. Eduardo, mas voltando à questão da experiência do cliente, então também tem algo que há 4 anos vocês desenvolvem dentro da Chico, que foi uma maneira de proporcionar de uma forma mais intensa esse olhar para toda essa evolução e para a questão do atendimento ao cliente, da experiência do cliente Chico, que é o feirão da Chico Automóveis. E isso fala de inovação e estratégia. Me conta um pouco como surgiu esse projeto do Feirão da Chico e como ele vem se consolidando ano após ano. Ele é um evento que veio para ficar e a gente percebe da relevância que ele está tendo a cada edição que acontece. Ele é um evento, Simone, pensado em ser seleto. Ele não é um evento que vai acontecer várias vezes no ano. Ele é realmente, as pessoas, inclusive, que a gente ouve falar, esperam esse momento do novembro, o Feirão da Chico. Então, a gente vê que ele está com uma grande repercussão. Ele teve início, então, há 4 anos atrás, de uma ideia onde que existiam as feiras que a gente fazia com as cooperativas de crédito em nossa cidade. E teve um momento que foi citado, então, e por que a gente não fazer esse evento feirão dentro da nossa loja, onde temos um espaço legal, inclusive, e coberto, onde que as pessoas não estariam propensas em chuva ou calor. Então, por que não então nós fazer dentro da nossa loja? Começou então com veículos, começou com venda de crédito, começou com placas solares, começou com material de construção, e de lá então começou com o primeiro ano com 12 vendas, e assim no segundo ano foi para 27 vendas, e no terceiro ano, que foi 2024, então com 37 vendas. Então agora 2025, se estende o convite, inclusive, para as pessoas ver como funciona o nosso feirão, que é, inclusive, um modo diferente que acontece, e ele realmente faz com que as pessoas tenham essa vontade de conhecer e estar presente daqui a pouco para realizar o seu sonho também. Quando você fala em aproveitar o ambiente que vocês têm também, a gente pode falar um pouco do conforto que é proporcionado e de toda a experiência que a pessoa pode ter da forma presencial também. Você falou antes um pouco da venda online, do contato das pessoas, mas vir até a loja, ter esse contato com vocês, com a equipe, também é uma experiência e eles estão se preparando para esse momento todos de uma forma muito especial.
Temos uma equipe muito bem engajada porque eles realmente também esperam esse momento de atender e fazer algo diferente, que é o Feirão da Chico. E realmente o nosso espaço ele é convidativo porque ele é um espaço confortável, onde você vai ter essa tranquilidade de você ver vários modelos de veículo lá nos 5 dias, que acontece nos dias 19 ao 23 de novembro. E pelo fato também de a gente trazer alguns diferenciais, que é trazer a família para esse momento. A gente percebe que durante o ano as pessoas na correria diária dos seus trabalhos às vezes não têm esse tempo de poder vir em horário comercial. Então já é pensado então em fazer e usar o feriado, que é do dia 20, e também o sábado e domingo das 8 da manhã às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Então existe essa flexibilidade para inclusive as famílias estarem vindo e escolher o seu carro e também trazer sua criança, porque vai ter um parque de diversões, tem alguma coisa preparada para servir como lanche para essas pessoas que estão lá nesse momento, tem alguns diferenciais, inclusive promocionais em preços, temos também taxas de financiamento com juros muito diferenciados, inclusive, né? Então é um momento que os bancos, instituições financeiras, cooperativas já estão fazendo taxas diferenciadas porque eles entenderam que é um momento de muita venda e muita procura de veículo para esses 5 dias. Então, vai ser um grande evento também aqui em Iporanduense, movimentando, né, a nossa cidade nos próximos dias. Eduardo, agradeço a tua presença aqui no NaCast. Caso queira deixar uma mensagem também final a quem nos acompanha, esse é o momento. Realmente a gente tem essa ambição de acontecer, fazer acontecer, acordar todos os dias de manhã com essa vontade de fazer a diferença, de realizar sonhos. Eu acho que isso precisa estar dentro da pessoa, não fazer por um empurrão ou por mandado por alguém. Então você mesmo tem que ter esse espírito de vontade, e com certeza isso é reflexo de muitas pessoas hoje estar buscando nosso trabalho, nossos produtos e, acima de tudo, ter uma equipe muito engajada, porque eu reforço, porque hoje a nossa loja precisa de pessoas para trabalhar. E eu digo também que o dono da nossa empresa não é nós, e sim você, cliente, que está adquirindo seu veículo. Sem as pessoas, sem os clientes, a gente não tem como funcionar. Então, reforço inclusive o convite para o Feirão da Chico, 4ª edição, que acontece dos dias 19 ao 23, na semana que vem, inclusive, que vai ser um evento diferenciado para atender vocês. Convite especial de mim, Eduardo, e de toda a nossa equipe. Então, muito obrigada, Eduardo. Obrigada a você também que acompanhou mais este episódio do NaCast. Obrigada, Luan e Edilene, por estarem sempre nos bastidores, apoiando aqui a nossa organização para que possamos levar da melhor maneira o conteúdo aqui produzido para você que nos assiste. Acompanhe este episódio completo no nosso canal do YouTube e também aqui no nosso perfil do Instagram. Obrigada, Laranja Flor, pela decoração do ambiente e JN Estofados pelo apoio. Eu, Simone Klung, agradeço você que nos acompanhou e te convido a conhecer os demais episódios na nossa plataforma. Muito obrigada, até a próxima!